E você tem cidades e você tem regiões do Brasil que tem uma carência de determinados tipos de profissionais que vai demorar os próximos 10 anos para você preenchê-lo. Nós estamos aqui gravando de Recife e toda vez que eu venho para cá, que eu vejo as notícias, eu vejo um monte de vaga no Porto Digital que não é preenchida para quem vai trabalhar com tecnologia. Mas aí, o que é que acontece? A pessoa me diz assim, olha, Marcos, eu tenho um advogado, mas eu estou com um problema no meu plano de saúde e o advogado não faz ideia de como é que trata daquele assunto. Olha, eu tenho um advogado, mas minha filha vai casar e está com dúvida em relação ao pacto nupcial e como é que vai resolver. Aí você vai ser mais um que vai fazer a parte de menor complexidade e vai precisar ter um volume enorme de clientes, ou você vai trabalhar com menos clientes numa demanda mais específica. Qual é a sua escolha? Tá certo? Então, eu acho que a partir daí, de você se conhecer, traçar seus objetivos, fica mais fácil você pensar no seu projeto para 2 anos, para 5 anos, para 10 anos. Mas não precisa pensar no projeto para daqui a 30 anos, porque tem gente que está tão ansioso com o futuro que deixa de viver esse momento. E esse momento de descoberta é essencial para você conseguir construir uma carreira. Eu sempre discuto com os jovens advogados e advogadas que vêm aqui, que a gente não tem isso na formação, né? O advogado ele fica muito na parte técnica ali, dogmática, e aí quando ele tem ele chega na realidade, aí a realidade é múltipla, né? Ela não é por departamento. O Luiz Mário fala muito assim, não tem problema de processo civil 1, 2, 3, né? Ele tem que entender situações complexas. E tem uma vertente na educação, é a pegada que eu entendo um pouquinho, que é uma formação em T, que você acabou de falar, você precisa ter outras habilidades aqui em cima na cabeça do T e saber um assunto com profundidade. Isso. Né? No caso aqui, e aí você coordena junto com o Clênio muito bem, a nossa pós-graduação de Direito Médico, a gente é um grande polo aqui, então existe grandes oportunidades nessa área. Eu queria também que, já que a gente está falando para os jovens e para essa advocacia que está começando, me fala um pouco da pós, dos professores, das oportunidades da base do T aí, desse nicho aí. Eu acho que o exemplo da pós-saúde casa com o que você estava colocando. Então, as pessoas quando pensam em direito médico, não pensam em direito da saúde. Então, você tem uma relação de continente e conteúdo. O aspecto do médico, do profissional médico, é apenas a ponta do iceberg de todo um sistema, de um ecossistema que você tem em relação à saúde. Então, o que é que acontece? Um curso de graduação, você vai ver isso na parte de penal, na parte de civil, na parte de consumidor. Tudo pulverizado, né? Pulverizado, fora de uma sequência lógica sistematizada e mais, sem dialogar. O professor de penal não dialoga com o que o professor de tributário fez, com o que o professor de constitucional fez, com o que o professor de civil fez. Qual foi o objetivo da pós? Nós temos uma matéria de conhecimento específico. Por exemplo, a regulação da área da saúde. A gente tem regulação de ANS, a gente tem regulação de plano de saúde, a gente tem regulação do Código do Consumidor, a regulação de contratos. Mas acontece que nem todo médico trabalha sozinho. Às vezes ele trabalha em parceria com outros médicos, ele faz uma sociedade. Eu preciso trazer um empresarial. O médico vai contratar um atendente, funcionário, e aí ele fica sem saber qual é o regime de trabalho. Então vai precisar de alguém que entenda da parte trabalhista em relação ao assunto. O médico tem deveres para com o conselho que fiscaliza a sua atividade, mas ele tem também questões tributárias para resolver. E ele vai precisar decidir qual vai ser o melhor formato, junto com quem faz assessoria contábil, do negócio que ele vai oferecer. O médico precisa entender a parte de regulação da Anvisa e da ANS. Só que eu estou pensando do médico liberal, do médico que tem o nome dele na plaquinha do consultório. Mas eu tenho um médico que é contratado do hospital. Eu também tenho a equipe que trabalha para o médico, do biomédico para outros colegas de áreas correlatas, nutricionista, fisioterapeuta, dentistas, tá certo? Psicólogos que trabalham na medicina. Então, como é que a gente pensou a pós-graduação? Primeiro, ela está dividida em 2 eixos. A gente tem direito médico, direito à saúde, e a gente tem saúde suplementar. Se você vai pegar uma população de mais de 200 milhões de habitantes, você tem aí menos de 1/4 da população brasileira que tem acesso a plano de saúde. Tá? Então, para a realidade de 3/4 da população, saúde significa 3 letras, SUS. E as questões que dizem respeito ao SUS são questão de acesso ao sistema, mas acesso a tempo na hora que você tem um problema. São questões de limitações dependendo da região que você está. Então, o SUS não dá conta da demanda. O que acaba acontecendo é uma intensa judicialização nessa área.
E aí a questão é estabelecer limites para a judicialização e a quem eu vou cobrar. Se eu bato na porta do município, se eu bato na porta da União, se eu bato na porta do governo estadual em relação a isso. Só que a gente tem essa demanda, normalmente, é uma demanda que é absorvida por defensorias públicas. Uma demanda para aquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado. A gente tem essa parcela de quase um quarto da população que tem acesso aos planos de saúde e que tem descoberto que, principalmente depois da pandemia, o custo assistencial aumentou muito. A gente passa 2, 3 anos basicamente em casa, sem fazer exames de rotina. A gente agora tem um momento de retomada do presencial. As pessoas voltaram a procurar os consultórios. Quem tenta conseguir um médico especialista no seu convênio vai demorar 2, 3, 4, às vezes 6 meses para conseguir uma consulta naquele médico que estava acostumado, quando não é surpreendido com os médicos querendo melhorar a qualidade de vida que saíram do plano. E aí você tinha uma rede credenciada no seu plano de saúde e de repente você é surpreendido, o laboratório que você gostava de fazer exame, que você confiava, não está mais credenciado, o hospital de referência para a sua família também não está mais credenciado, e às vezes para você conseguir um exame para uma questão que está lhe afligindo, que você está com uma dor, você vai demorar 2 semanas, e você não quer esperar 2 semanas para poder você ter uma resposta para aquilo que você está precisando. Nessa hora você começa a ter os conflitos. Você tem conflitos em relação à cobertura e quais são os limites. E você precisa entender a parte de regulação, e aqui você tem um pouco de normas administrativas, de ANS, de Anvisa, mas você tem a parte de direito do consumidor. E essas partes, elas dialogam, tá? E é justamente nessa encruzilhada entre o direito administrativo, o direito do consumidor, o direito dos contratos, que você não tem formação na graduação. Por isso que você precisa subir para o nível da especialização. Mas aí veja só, além do grupo de problemas envolvendo as coberturas assistenciais, você tem outra dificuldade grande, que diz respeito a reajustes. Se as pessoas vivem mais, as pessoas vão ter mais problemas de saúde, vão gastar mais com saúde, tá? A tecnologia está trazendo novos procedimentos, são procedimentos mais caros, e aí a planilha do plano não suporta aquilo. A gente tem um componente que é o da judicialização, que acontece é o judiciário interferindo no equilíbrio planejado pelos planos, e isso gerou um mercado enorme, tá? Um mercado que depende de profissionais para os 2 pontos. O ponto do paciente, consumidor, usuário do plano, que quer a cobertura que está sendo negada, e quem vai fazer a defesa do plano mostrando que o plano não é universal. O universal é o SUS.